Quem é diferente da maioria quer e deve ser respeitado, e não apenas respeitado. Quem é diferente quer ser incluído na sociedade, quer ser aceito, e tem muita luta pela frente. E se essa pessoa diferente for uma criança? Uma criança difícil, com uma doença difícil de ser diagnosticada. O bate-papo de hoje vai mostrar que nenhuma doença, nenhum preconceito tem mais força do que o afeto, como mostra a história de Lilian Jean Bartolomei. Lilian, seu filho é autista. Normalmente as pessoas percebem que o filho é autista aos 2 anos, mas o seu dava sinais desde bebê. Como foi? Nós percebíamos que havia algo diferente. Não percebíamos que tinha alguma coisa a ver com autismo. Isso era a última coisa que uma mãe poderia pensar. Mas percebíamos que ele era muito irritado. Chorava muito? Chorava. Eu nem posso dizer que era da hora que acordava, a hora que ia dormir, porque ele não dormia. Os vizinhos mandavam a síndica interfonar para saber o que está acontecendo. Algumas pessoas pensavam que a gente estava maltratando e foi muito difícil, porque ao mesmo tempo que nós procurávamos saber o que estava acontecendo, as pessoas estavam querendo saber da gente o que a gente estava fazendo com o bebê e a gente não tinha resposta. E levava profissionais e outros profissionais, e psicólogos, e médicos, primeiro pediatras, né? E as pessoas examinavam, não mãe, não tem nada errado com o seu bebê, isso deve ser uma coisa da sua cabeça, ou então é a personalidade do próprio bebê. Calma que essa fase vai passar. E a fase não passou, né? Quando chegou mais tarde um pouquinho, quando a criança começa a apresentar mais sinais de sociabilização, por volta de 2 anos de idade, a gente começa a procurar ver os sinais. Tá andando, tá falando, tinha alguma coisa errada com a fala do bebê. Embora o meu não tivesse atraso de fala, mas tinha dificuldade de se comunicar. E tinha dificuldade, muita dificuldade de interação com as outras crianças. E os psicólogos não, no meu caso pelo menos, não achavam que tinha a ver, porque o meu filho falava. E um dos sinais do autismo geralmente é que eles não falam. Nem sempre existe o atraso de linguagem, né? No caso do meu filho não existiu o atraso de linguagem. E sempre começam a achar que a família tem alguma coisa. Houve algum momento que desencadeou isso. A família é desestruturada, a mãe é desestruturada, o pai. A culpa sempre, geralmente, é da mãe. Quer dizer, há um preconceito em relação às crianças que sofrem dessa doença e as pessoas, os profissionais, médicos, psicólogos, não conseguem fazer um diagnóstico a princípio. Hoje em dia já se faz um pouquinho mais, mas ainda existe muita dificuldade, por diversos motivos. Um dos motivos é que o autista não é feito em série, né? Eles não são todos iguais. Muitos deles começam assim, repetindo só coisas que escutaram falar, ou então repetindo a última palavra de cada frase. Fala o seu nome para a mamãe. Aí, em vez de dizer João, nessa idade de 2 anos, 3 anos, fala o seu nome para a mamãe. Ele repete a mesma fala. É um dos sintomas. Existe a fala, mas existe a dificuldade da comunicação, né? E a criança quer se comunicar e não consegue. E não só comunicar, às vezes as pessoas pensam, poxa, deve ser muito aflitivo você querer dizer que está com uma dor e não saber dizer. Mas e dizer que você sente amor e não conseguir dizer também? No caso do meu filho, isso é bem nítido. E uma fatia das crianças com autismo tem isso, não são todas. Como a senhora conseguiu dar o primeiro passo para vencer a rejeição das pessoas, das outras crianças ao seu filho? Existe muito preconceito do eu não suporto diferente, eu não quero aquela criança diferente perto do meu filhinho, mas também existe o preconceito que vem do não conhecimento. E é preciso dar uma chance às pessoas de terem o conhecimento e vencerem seus próprios preconceitos. Porque o seu filhinho normal, entre aspas, é uma experiência tanto para ele conviver com uma criança autista, ou uma criança Down, ou uma criança com paralisia cerebral. Por quê? Porque ela está vivenciando o que ela vai ter que vivenciar o resto da sua vida, que é um mundo diferente. Nós todos fomos colocados no mesmo planeta, né?
Nós somos diferentes, Nós claro. somos diferentes. Como tem sido a vida do João na escola? É o mais difícil. E ele está na classe de alfabetização e as crianças começam a fazer as primeiras letrinhas. Ele tem um problema de coordenação motora fina e ele sabe, autistas são muito exigentes consigo mesmo, eles querem fazer tudo muito perfeito. E ele sabe que ele não é bom naquilo, que quando ele faz a letrinha não fica tão bonito quanto o do colega. Ele põe horror, ele não queria nem chegar perto de caderno e lápis. Quase um ano assim. Eu descobri que ele fazia as letrinhas no esfumaçado do box, né? E aí eu passei, tudo bem, é o jeito que ele quer, eu passei a entrar dentro do chuveiro, sento no chão do box, eu e ele, nós fazemos as letrinhas ali todos os dias. E aí ele passou a querer mostrar isso também no caderno, está começando nas primeiras letrinhas do caderno. Pra gente, é tudo, cada letra do tamanho de uma folha, é tudo espelhado, mas não tem importância, ele está escrevendo, né? E está muito orgulhoso de si por causa disso, né? Cada coisa que ele faz, ele vem e mostra, ele tem uma criatividade enorme, né? Escreve o nome dele, depois escreve a primeira letra do que ele quer mostrar que é. Ele agora está com paixão por fantasias de índios, aí ele escreve o nome dele, escreve um I no meio porque é índio. Tem ainda muita luta pela frente, né, dona Lívia? Sem dúvida, sem dúvida. O que ele precisa agora? O que a senhora precisa? O que os autistas precisam? Precisa que o governo coloque um trabalho de educação especial junto com as escolas. Não adianta forçar a inclusão na marra, é muito bonito e tem que existir a inclusão. Ótimo, mas se não existir um trabalho, fica uma tortura para aquela criança estar em sala de aula. Ela vai ser obrigada a ficar numa sala de aula onde ela não compreende a maneira que ela é ensinada, onde a professora não consegue dar atenção devida, às vezes quer e não consegue, e precisa de muito entendimento por parte dos profissionais de saúde. Precisa que se entenda que ninguém tem culpa, né? O autismo é multicausal, não existe nada, nenhum remédio mais poderoso do que o afeto da família e da sociedade. E a família acaba aprendendo como dar esse afeto. Agora a sociedade precisa aprender também. Muito obrigada. Boa sorte. Eu que agradeço. Senhoras e senhores, Mãe Coragem. E quem enfrenta os mesmos problemas pode encontrar informação e solidariedade de segunda a sexta-feira na Associação Mão Amiga. A associação funciona na Capela Nossa Senhora da Conceição, na Rua Mercúrio, sem número, na Pavuna. E o telefone de lá é 2474-6457.